Porque deixei de ser monogâmico. Escrito por Luiz Moreira. Por muito tempo, eu achei que a monogamia não era uma escolha. Era só a vida. O caminho natural. A única opção possível. Você cresce vendo isso em todo lugar. Nos filmes, nas músicas, na religião, na família, nas piadas, nos conselhos que ninguém pediu. Um amor de cada vez. Uma pessoa para sempre. E qualquer coisa fora disso vira erro, desvio, fracasso moral. Eu não acordei um dia e pensei, vou deixar de ser monogâmico. Não foi assim. Foi um processo. Um processo que começou num lugar bem simples e bem humano. Eu me relacionava com uma pessoa, eu amava essa pessoa, e em algum momento eu me apaixonei por outra. E a primeira coisa que veio não foi liberdade. Foi culpa, medo, confusão, aquela sensação de que tinha alguma coisa errada comigo. Eu fiz o que muita gente faz. Fui tentar entender. Fui pesquisar. Fui ler. Fui conversar. E aí eu descobri uma coisa que parece óbvia, mas que muda tudo. É possível amar mais de uma pessoa. É possível desejar mais de uma pessoa. É possível se vincular de mais de uma forma. Isso não me fazia um monstro, não me fazia menos ético, não me fazia menos capaz de amar. Só me colocava fora de um modelo que eu achava que era o único. Foi aí que eu descobri que aquilo que eu achava que era o normal tinha nome: monogamia. E que monogamia não é a ausência de escolha. É uma escolha que foi vendida pra gente como se fosse natureza, como se fosse destino, como se fosse moral, como se qualquer outra forma de amar fosse automaticamente menor, errada ou condenável. E isso mexeu comigo. Porque até então eu não tinha escolhido ser monogâmico. Eu só tinha obedecido. No começo, eu ainda carregava muita coisa da monogamia dentro de mim. A ideia de posse. A ideia de prioridade absoluta. A ideia de que amar alguém me dava algum tipo de direito sobre a vida dessa pessoa. Eu dizia que queria viver algo diferente, mas na prática eu ainda reproduzia controle, ciúme como regra, expectativa de centralidade, medo de perder disfarçado de cuidado. E aqui entra uma parte que para mim é central. Eu sou um homem, e isso importa, porque eu fui socializado dentro do machismo. Eu aprendi, como quase todo homem, que meus desejos vinham primeiro, que minhas inseguranças podiam virar exigências, que meu desconforto podia virar regra, que o trabalho emocional quase sempre era responsabilidade das mulheres, que eu podia errar e chamar isso de confusão, que eu podia machucar e chamar isso de não sei me expressar. Sair da monogamia sem sair do machismo é só trocar o cenário. É levar as mesmas opressões para um arranjo novo e fingir que isso é revolução. Durante muito tempo, eu precisei olhar para isso. Para a forma como eu lidava com afeto. Para a forma como eu lidava com conflito. Para a forma como eu lidava com a ideia de não ser o centro da vida de alguém. Para a forma como eu lidava com a frustração. E principalmente para a forma como eu lidava com o poder dentro das relações. A monogamia não é só um acordo entre duas pessoas. Ela é uma instituição social. Ela está ligada ao patriarcado, ao capitalismo, à religião, à ideia de família como unidade de controle, à herança, à propriedade, à organização da vida em torno de produtividade e aparência de estabilidade. Não é à toa que, durante séculos, o casamento foi menos sobre amor e mais sobre contrato. Quando a gente começa a questionar a monogamia, a gente não está só questionando com quantas pessoas pode se relacionar. A gente está mexendo numa engrenagem muito maior. A gente está mexendo na ideia de que pessoas podem ser posse, na ideia de que amor precisa ser exclusivo para ser legítimo, na ideia de que ciúme é prova de cuidado, na ideia de que controle é proteção. E isso assusta. Assusta porque tira o chão debaixo de um monte de certeza que a gente nunca escolheu de verdade. Uma das coisas mais difíceis para mim foi lidar com a culpa. Culpa por amar mais de uma pessoa. Culpa por desejar. Culpa por não caber naquele roteiro fechado de uma pessoa só, para sempre, custe o que custar. Eu precisei entender que essa culpa não vinha de um erro ético real. Ela vinha de uma moral que me foi ensinada. De uma régua que mede amor pela exclusividade e não pelo cuidado. E aqui entra outra virada importante. Não monogamia não é o oposto de monogamia. Não é bagunça. Não é ausência de vínculo. Não é falta de responsabilidade. Se for para resumir, é quase o contrário. É escolher olhar para o cuidado de forma mais consciente.
É escolher falar mais. É escolher assumir mais responsabilidade pelo impacto das próprias escolhas. É escolher parar de fingir que regras prontas resolvem conflitos complexos. Eu já errei, muito. Já reproduzi hierarquias sem perceber. Já tratei relações como secundárias sem encarar o que isso significava emocionalmente. Já usei discurso bonito para justificar falta de presença. Já confundi autonomia com fuga. E foi aí que eu entendi uma coisa fundamental. Não monogamia não te torna automaticamente uma pessoa melhor. Ela só tira algumas muletas. E sem essas muletas, ou você aprende a caminhar com mais cuidado, ou você sai tropeçando em todo mundo. Hierarquia afetiva, por exemplo, é um tema que muita gente só descobre quando sai da monogamia. Porque na monogamia a hierarquia já vem pronta. Existe a pessoa principal, existe o resto do mundo. Quando você começa a se relacionar de outras formas, você precisa encarar o que significa priorizar, o que significa escolher, o que significa distribuir tempo, cuidado, energia. E, principalmente, quem sempre fica com menos quando você diz que não é por mal. Essas coisas não são neutras, elas atravessam gênero, atravessam classe, atravessam raça, atravessam quem tem mais ou menos tempo, mais ou menos dinheiro, mais ou menos segurança emocional, mais ou menos rede de apoio. Falar de não monogamia sem falar de transversalidade é fingir que todo mundo parte do mesmo lugar. E não parte. Para muita gente, errar numa relação significa solidão, estigma, perda de suporte material, julgamento social pesado. Para outras pessoas, é só mais um tropeço administrável. Isso também é política. Isso também é estrutura. Isso também precisa entrar na conversa. Por isso eu digo sem medo, toda pessoa não monogâmica precisa ser política. Não no sentido de ter um discurso perfeito, mas no sentido de entender que relações não existem no vácuo, que a forma como a gente ama está atravessada por sistemas de poder, que não dá para falar de liberdade afetiva sem falar de machismo, de capitalismo, de moral religiosa, de desigualdade material. A religião, por exemplo, não só vendeu a monogamia como única opção. Ela vendeu a ideia de que questionar isso é pecado, desvio, falha de caráter. O capitalismo vendeu a ideia de família fechada como unidade de consumo, de produção, de herança, de estabilidade aparente. O patriarcado vendeu a ideia de que homens podem mais e mulheres devem se adaptar. Tudo isso se mistura e cai no nosso colo como se fosse só amor. Mas não é só amor, nunca foi. Quando eu digo que deixei de ser monogâmico, eu não estou dizendo que encontrei um modelo perfeito. Eu estou dizendo que eu escolhi parar de fingir que aquele modelo que me ensinaram dava conta de quem eu sou, do que eu sinto e do mundo que eu quero construir. Eu escolhi trocar certezas prontas por perguntas difíceis. Eu escolhi trocar controle por conversa. Eu escolhi trocar posse por responsabilidade. E isso não é romântico. Dá trabalho, dá conflito, dá medo, dá insegurança, dá vontade de correr de volta para uma regra simples que diga quem é prioridade e quem não é. Mas também dá algo que para mim vale muito mais, dá mais verdade. Verdade sobre o que eu sinto, verdade sobre o que eu posso oferecer, verdade sobre meus limites, verdade sobre meus desejos, verdade sobre meus erros. Não monogamia. Para mim, tem muito mais a ver com isso do que com quantidade de pessoas. Tem a ver com parar de viver relações baseadas em silêncio, culpa e performance. E tentar construir relações baseadas em honestidade, mesmo quando isso é desconfortável. Eu não saí da monogamia porque eu queria mais. Eu saí porque eu queria melhor. Melhor no sentido de mais consciente, mais responsável, mais honesto, mais alinhado com o tipo de pessoa que eu quero ser e com o tipo de mundo que eu quero ajudar a construir. E aqui eu volto para a política, porque no fim das contas, discutir relações é discutir sociedade. É discutir como a gente organiza cuidado, como a gente distribui tempo, como a gente lida com frustração, como a gente resolve conflito, como a gente entende compromisso. Mudar a forma de amar é mexer numa das bases mais profundas de como tudo funciona. Não monogamia não é a solução mágica para nada, mas ela é uma ferramenta potente de questionamento. Ela obriga a gente a perguntar por que certas regras existem, a quem elas servem, quem elas protegem,
quem elas machucam e o que a gente pode construir diferente se tiver coragem de sair do automático. Se você está chegando agora nesse debate, eu não tenho promessa fácil para te vender. Eu tenho um convite para pensar suas relações como parte da sua vida política. Um convite para desconfiar das respostas prontas. Um convite para olhar para o cuidado como prática, não como discurso. Um convite para errar com mais responsabilidade e para consertar com mais humildade. Eu deixei de ser monogâmico porque eu não queria mais amar com medo. Não queria mais amar a partir da posse. Não queria mais amar obedecendo um roteiro que nunca foi escrito pensando em felicidade coletiva, em justiça, em liberdade real. Eu deixei de ser monogâmico porque eu quis levar o amor a sério demais, para continuar aceitando ele em formato de jaula. E eu fico aqui com a bandeira fincada mesmo, dizendo isso sem glamour e sem promessa de facilidade. Para mim, a não monogamia é parte do caminho de tentar construir uma vida mais honesta, mais justa e mais consciente. E se você está começando a questionar tudo isso agora, talvez a única coisa que eu possa te oferecer seja isso. Você não está sozinho. Você não está estragado. E você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa ter coragem de fazer as perguntas certas. E de não aceitar mais amar do jeito que te ensinaram. Se esse jeito só te ensinou a ter medo, a controlar e a se perder de si.